Rodolfo tá fazendo uma fezinha no time dele, hein? E você, ainda acredita no seu time? Baixe o aplicativo da Bet Nacional e jogue com responsabilidade. E eu cito o Calil, cara, porque citei o Galo também, porque o Galo passou, né, por uma mudança de gestão, se tornou SAF, e a SAF do Galo foi uma aberração, né? Porque da maneira como virou SAF, não deveria ter se tornado... E o Calil foi contra esse movimento, a favor? Sim, não, o Calil sempre se opôs. O Calil se tornou um adversário político, né, dos 4 R's, que são os caras que comandam essa SAF do Galo. O cara simplesmente é credor e tomou o clube com, não, você tem uma dívida comigo, agora é meu. Para bancar essa dívida, foi basicamente isso que aconteceu. Tomaram o Galo do seu torcedor. E muita gente argumenta, né? Não, mas os clubes associativos não são democráticos, não são do torcedor. Mas, ainda assim, eu prefiro o modelo associativo do que numa SAF que você entrega na mão de qualquer um e depois não tem mais nenhum tipo de controle, porque 10% de controle, isso aí não é nada. Deram um pouco mais, tomaram mais agora recentemente. E assim, esse movimento acontece por parte de gente que tem negócios, que o interesse desses caras com o clube é só capitalizar, não é a paixão, ele tá fazendo isso porque ama o clube. Torcedor tem que ser muito ingênuo para embarcar nesse conceito. E o Calil, cara, o Calil tem muitos defeitos. Eu, por exemplo, cansei de fazer matérias críticas ao Calil. Na época da Placar, então, teve uma vez que o Calil ligou puto na redação, cara, esbravejando. A gente fez uma matéria sobre as dívidas do Galo. E nem foi uma matéria super investigativa, foi ele usando balanço, números, só que a imprensa mineira tem um pouco mais de restrição de entrar nessa seara, né, de ser mais crítica à gestão, até por ser ali os donos do Galo são donos do maior veículo de comunicação de Minas, né? Donos da Itatiaia. Hoje também da CNN. Então é um terreno espinhoso e na época na Placar a gente fez uma matéria sobre as dívidas do Galo. O Calil ficou putaço ali e tal. E a torcida do Galo até me perseguiu em rede social, né? Ameaçando. Então, foi uma matéria que repercutiu muito na época. E o Calil ligou, na época o Sérgio Xavier era o diretor de redação da Placar. O Calil, eu tô puto, vocês, imprensa do Eixo, fazem a matéria aqui, eu vou soltar uma nota esculachando vocês, mas eu não vou botar o nome dos repórteres que fizeram a matéria, que eu não vou expor ninguém, tá? Isso aí é covardia, eu não vou fazer. Mas vou citar a revista que vocês fizeram lá, tá? E esse é um tipo de atitude, cara, que pra mim pelo menos mostrou hombridade. Porque tem muito dirigente que... Tá nem aí. Que expõe, que coloca a torcida... Contra o jornalista. Contra o jornalista, se faz de vítima. O Calil, nesse ponto, foi correto. E que, com os defeitos que ele tem, esse, de fato, é um torcedor apaixonado do Galo. O cara torce e, cara, daria a vida pelo clube. Outros... de fato, tem interesse econômico. E não estou dizendo que o Calil é santo, também cometeu muitos erros na administração dele no Ele futebol. Contratou um time que o Galo não tinha condição em 2013, 2012, 2013. Claro, e tem também até como ele entra na política, né, de certa forma usando o Galo. Mas ganhou a Libertadores, né? Mas... E eu lembro também uma vez que eu fiz uma matéria que ele não gostou, porque... acho que até na época da Placar, eu entrevistei e ele deu uma declaração. Foi quando ele estava deixando a presidência do Galo e a gente fez meio que uma matéria, um balanço da gestão Calil. E ele falando, eu penso em entrar para política. E eu falei, mas na política você vai ter de descer desse personagem que é super atleticano e conversar com todo mundo, né? Como político. Eu não vou pedir voto de cruzeirense, não tô nem aí. Meteu essa. Aí quando ele se torna candidato a prefeito, ele, não, eu vou ser o candidato de todos e tal. E eu resgatei essa entrevista, essa fala do Calil, dizendo, não, isso aí era um outro contexto e tal. Sua memória é curta, Alexandre Calil. Você hoje está pedindo voto para cruzeirense. Você não faria o mesmo, não? Pô, irmão. Quer voto de corintiano? Tá louco? Tô fora. Mas aí, e o Calil se tornou prefeito e, cara... na minha visão, foi até uma surpresa a postura do Calil como político, porque o Calil foi prefeito de BH na época da pandemia. Muito elogiado. E o Calil foi um dos caras mais responsáveis na condução, na gestão da pandemia em BH. Ao contrário do Zema, né? Não, totalmente. Remou na contramão e até pagou um preço político por isso, né? Porque teve gente, comerciantes, por exemplo, hoje odeiam o Calil, né? Porque ele fechou o comércio em BH. O Dória acabou com a popularidade que ele tinha.
depois de ter... E eu sempre fui muito crítico. Favorável ao Coronavac. Mas ele foi o cara que, não só isso, mas por ter barrado algumas voltas de alguns setores, etc., que ele entendia ser antes da hora, ele acabou o Dória. O Dória estava ali como prefeito de São Paulo e mirando a presidência da República. É isso aí. O cara simplesmente se acabou politicamente. Onde está o Dória politicamente hoje Morto. no Brasil? E por conta disso, né? Por ser responsável numa emergência sanitária. É muito louco bizarro. isso, cara. Porque, assim, o Calil pagou esse preço, e eu dei essa volta para falar do Calil, mas só para dizer, eu prefiro um dirigente, um cartola, como o Alexandre Calil, que é torcedor do clube, com seus erros e defeitos, também vai ter méritos que serão reconhecidos, do que entregar na mão de um CNPJ que supostamente vai gerir de forma mais profissional como um associativo. O problema do futebol brasileiro não é o associativo. O problema do futebol brasileiro é resistir à profissionalização que é básica. Então, hoje a gente Você não precisa ser SAF para se profissionalizar. Cara, isso é, para mim, é algo que venderam essa ideia de uma maneira muito torta, porque os dois clubes mais bem-sucedidos do Brasil hoje são associativos, e a gente precisa bater sempre nessa tecla, porque foram clubes que se organizaram, cada um à sua maneira, né? Flamengo e Palmeiras com caminhos diferentes, mas continuam tendo jogo político, continuam sendo pouco democráticos. Isso daí é algo que precisam evoluir urgentemente, né? Abrir mais o seu quórum de associados, de votantes. Mas ainda assim, cara, é muito melhor do que um modelo de SAF que joga na mão de qualquer um o poder de decidir e simplesmente não ser contestado. Cara, na Europa, por exemplo, a galera é muito resistente a clube se tornar empresa, e tem lugar que clube... Eu visitei uma vez o Red Bull Salzburg, na Áustria. E lá, quando houve essa virada para Red Bull, os torcedores do Salzburg, os caras raiz, criaram outro clube, porque para eles isso era violar o que para eles era básico, que é controlar o destino do clube, ou pelo menos participar. Então eles fundaram outro clube, é um clube hoje muito menor, mas ainda assim lá há uma resistência grande. Em vários clubes você vai ter histórias desse tipo, de donos que remam contra os desejos da torcida, que não dão ouvidos, e os caras, depois que compram, cara, eles cagam. O Raio Vallecano, por exemplo, é um clube que tem uma história do caralho, uma torcida fodida. Não. O Hoffman veio aqui e falou que é o lugar que ele mais curte lá de ver jogo na Espanha. Pra caralho. Eu já visitei lá também. O estádio de Vallecas é no meio do bairro de Vallecas, que é um bairro de imigrantes. Isso. Então, você andando na rua lá, parece que você está andando num bairro aqui da América Latina, né? Parece que você está na Colômbia, no Equador. Tem muitos imigrantes latinos lá. E é um bairro que realmente abraça essas pessoas. Então, o Raio, por exemplo, é um clube que você vai ver torcedores que não são espanhóis e torcem pelo clube, apoiam o clube. O dono, ele é o oposto de todos esses valores. O cara, tudo que a torcida do Raio Vallecano reivindica, ele rasga, e até há um sucateamento do estádio de Vallecas, porque o cara quer levar o clube para outro estádio. É o que a gente está falando da higienização, da elitização. Mas se ele decide levar o clube de Vallecas, quem vai conseguir barrar? Então, esse é o alerta que eu faço para a galera iludida com o SAF aqui no Brasil. Tem muita gente que foi nessa onda, e, de novo, o jornalismo esportivo contribuiu muito também para ajudar a criar o consenso de que SAF é uma evolução para o futebol brasileiro. E eu não demonizo o SAF. Pode existir algum clube que faça um modelo que seja bem sucedido, ali em que o clube consiga ainda ter... Sabe o que acontece, Berli? Eu tenho muita visão de que o torcedor brasileiro não é que ele tá... não é que os olhos brilham pra SAF, os olhos brilham pra vitória, pro mecenato. Por quê? Assim, olhando do prisma do meu time, quando que o Rueda, que rebaixou o Santos, ganha a eleição? Quando ele paga o transfer ban do Kleber Reis, o Santos não tinha dinheiro pra pagar. Ali ele ganha a eleição, cara. Ou seja, tá vindo um Paulo Nobre aí, um cara trilhardário que tem... O cara, tirar 30 milha do bolso pra pagar um transfer ban, esse cara tem dinheiro. Todo mundo quer um Pedrinho pra chamar de seu. O Marcelo Teixeira foi eleito lá, tipo, o time caiu, vamos voltar pro Marcelo Teixeira, que ele é o dono da cidade, o cacique de Santos. E é todo mundo que ainda acredita em cafezinho grátis. Exatamente. Então, assim, é meio que isso. Então a SAF virou, tipo, deixou de ser esse cara,
o torcedor para ser, muitas vezes, o bilionário de fora que vai chegar e injetar grana. Não, e aí você vê o sucesso esportivo do Botafogo, o que isso bate no imaginário do torcedor que o clube dele tá fudido? Ele vai falar, mano, aí, é isso. Precisa vir um John Textor pro Fluminense, pro Inter. E não é isso. E hoje a gente vê o preço desse sucesso. Exato. Porque, cara, não tem ainda no futebol brasileiro um exemplo de SAF bem sucedido. Não tem. Nem o do Bahia, Zé. Não, a gente não consegue cravar que o Bahia deu certo como SAF. A gente precisa de um intervalo de tempo maior. SAF é muito recente no Brasil. É de, cara, 2021 para 2022. Então a gente não tem 5 anos desse modelo, de uma lei que tem muitas brechas, de uma lei que não responsabiliza Dá pra ainda dizer os que donos. a SAF do Bahia é promissora. Claro, e é um modelo até que faz sentido. Tem uma racionalidade ali por trás, espero que dê certo. Mas ainda assim é muito incipiente.